Chegamos ao terceiro e último bloco do Opinião Pernambuco. No programa de hoje nós falamos sobre Cuba, seu novo presidente, as expectativas para a ilha caribenha remanescente dos governos socialistas. Participam do nosso programa o historiador Pedro Simas, o professor do Departamento de Filosofia da UFPE, Érico Andrade, e ainda o cientista político e também professor da UFPE, Michel Zaidan. Antes da gente começar, e aí, Zaidan, dizer para você que Maria do Carmo Rocha mandou aqui uma mensagem para a gente pelo WhatsApp, parabenizando pelo programa e dizendo: sou fã de Zaidan. Eu também. Nós todos. E aí eu não sou Wesley Safadão, aí... A gente tem a pergunta aqui de Beto Spinelli, de Paulista. Ele gostaria de saber o que a eleição cubana representa para o socialismo na América Latina ante a pressão da direita na região. Zaidan. Todo o processo eleitoral traz legitimidade para a forma de dominação, né? E, sobretudo, em Cuba, que é um país que, durante muito tempo, e ainda acho que continua sendo de ditadura, é uma ditadura. Esse processo eleitoral só vem conferir, trazer legitimidade para a estrutura de poder em Cuba. Como a gente estava muito discutindo aqui, o que mantém Cuba como país, país socialista, é realmente a base popular, a participação popular na estrutura de poder cubana, sobretudo no que diz respeito a essa homologação de medidas através de assembleias, através do processo mesmo de votação. Eu só vejo com muito bons olhos. Eu não acredito que nenhum analista vai dizer: não é para ter eleição nenhuma, não, é para voltar a uma ditadura militar crua, nua e crua. Não é? Qualquer analista isento, minimamente isento, só pode ver com muito bons olhos esse processo e dizer que se trata de uma abertura, de fato, uma abertura política que vem se juntar à abertura econômica necessária. Essa eleição, me parece ela o símbolo de um processo de mudança política em Cuba. Eu vejo dessa maneira. Eu acho que até a idade do novo presidente, ela tem uma carga simbólica muito grande, porque ele tem 58 anos, portanto, ele já nasceu numa Cuba revolucionária, ele é mais novo do que a Revolução, e aqueles que fizeram a Revolução, que participaram do processo todo, são octogenários. Né? Então, tem que vir de fato... Né? Tem que vir de fato aí uma outra geração e que já conhece uma Cuba que não é a Cuba de Fulgêncio Batista. É interessante se a gente analisar alguns dados. Por exemplo, a eleição cubana tem um índice de adesão muito maior que o Brasil. França, por exemplo, está vivendo uma crise hoje, né? 86% da população foi votar na última eleição e o voto não é obrigatório. Aqui no Brasil é. Né? Outra coisa, Cuba tem 8 milhões de eleitores de 12 milhões de pessoas. Então é um sistema que está aí, está amadurecendo. E um outro detalhe interessante é se a gente analisar os dados do Congresso, da Assembleia Cubana, né, nós temos 53% de mulheres. É uma representatividade grande, maciça. 40%, 44% de pessoas que são negras ou pardas. Né? E, basicamente, os congressistas que tem ali de 40 anos para baixo, né, eles já somam 40% do Congresso também. Então, a renovação está dentro do poder legislativo. Tem 3 vice-presidentes que são mulheres, agora, nessa nova... Acho que eles têm até 5 vices, né? Tem, e 3 são mulheres, nessa nova composição que está aí. Então, há uma dimensão orgânica desse processo de renovação em Cuba. Acho que é muito importante notar isso. Eu tinha até dito no primeiro bloco, e Pedro aqui trouxe os dados precisos, é essa ideia de que há contempla certos setores que foram negligenciados historicamente, e a própria Revolução hoje toma isso, quando fala Revolução, o regime, né, socialista em Cuba, comunista, toma isso como um elemento central da política. Então, é uma sintonia com o tempo presente também. A gente tem essa dificuldade no Brasil de fazer isso. Nós somos um regime dito democrático, a gente tem uma série de dificuldades de representação. Quem é que é representado no Brasil? Então, você vê Cuba com essa pencha de ditadura, tem um sistema de representação muito mais contemplativo
contempla muito mais as diferenças do que o próprio Brasil. Então veja como isso é muito relativo. Essa coisa da democracia e ditadura é muito complexo a gente usar esses termos, porque do ponto de vista do contexto histórico de onde a gente vive, a gente percebe que tem nuances que não podem ser esgotadas com esse tipo de discurso raso. Agora, claro, a gente não... Foi o que eu tentei dizer também. Há um regime fechado, ou seja, um regime de partido único, um regime que uma alternativa ideológica, de fato, não existe. Então, essa é a dificuldade que eu acho que está presente, como que o Brasil, pelo menos, isso tem. Você tem partidos como o PSOL, ou, sei lá, o PSTU, um partido ainda PCO, Partido da Causa Operária, e você vai ter partidos do outro lado, como o DEM. Né? Então, você vê que que são espectros ideológicos radicalmente distintos, por assim dizer. E lá em Cuba você não tem essa distinção ideológica, há uma unanimidade ideológica. Então, eu gosto de pensar que essas coisas são muito complexas, não dá para a gente amarrar ou dizer de maneira muito clara, é uma ditadura, é um regime, digamos assim, democrático ou não. Acho que há nuances, e dentro dessas nuances, Cuba consegue, de alguma forma, ter um poder de representatividade, um poder de participação popular muito maior do que vários países democráticos. Eu diria que o legado da Revolução não está em questão em Cuba. Né? Não são essas eleições que vão colocar em questão a Revolução Cubana. Eu acho que trata-se de um processo de institucionalização democrática das conquistas da Revolução Cubana, que isso vem depois, naturalmente, depois que já está assentado, né, o regime socialista propriamente dito. Agora, como disse o próprio Fidel, tem que avançar, não pode ficar parado, né? Tem que avançar. Parece uma revolução recuperadora, essa expressão do Habermas em relação ao leste europeu. Não é? É aquela revolução que não abandona as conquistas, mas recupera os passos perdidos, que é exatamente essa questão da eleição, do pluralismo, essa coisa toda, da liberdade de expressão. Trazendo aqui essa expressão que você colocou, que você trouxe agora para a mesa, que é não perder as conquistas, não abrir mão das conquistas. A gente pode considerar que essa abertura política, essa abertura econômica que, em princípio, se desenha em Cuba, essas aberturas não vão comprometer as conquistas sociais alcançadas até agora pelo regime socialista? Como uma educação de primeira e uma saúde também de primeira, quer dizer, de fazer inveja a países do primeiro mundo? Depende do controle da abertura, diga assim, depende do controle da abertura, né? Eu tendo a pensar que há um projeto político, pelo menos, a gente acompanha o discurso do Miguel Dias, do compromisso com essa revolução, do próprio parlamento que se renovou, eu acho que é um projeto político de manutenção das conquistas do que a revolução fez. Agora, essa manutenção ela precisa de dinheiro. Como você colocou muito bem, não é miserável, mas tem muita pobreza em Cuba, a desigualdade em Cuba também extrema. Não é? E em diferentes momentos essa desigualdade aumentou e diminuiu. Então, um olhar atento para isso requer, de fato, abertura econômica. Eu acho que esse que é o ponto, e essa abertura econômica, como eu dizia, vai ser bastante estudada, porque o fim dela não é um fim em si mesmo, ou seja, não é abertura econômica para financiar e fortalecer as indústrias e criar, digamos assim, monopólios, como no sistema capitalista. Eu acho que é uma abertura econômica que tem como fim o fortalecimento da revolução. Eu acho que esse que é o ponto. Agora, a história é imponderável e imprevisível. Essa abertura pode, digamos assim, degringolar o sistema. Claro que sim. A gente não tem como ter uma bola de cristal e dizer vai por esse caminho ou não. Agora, do ponto de vista do compromisso ideológico, do compromisso discursivo que o presidente tem, é claramente um processo muito mais de um fortalecimento econômico para fortalecer a revolução ao invés de enfraquecê-la. Eu não acho que o processo de Cuba seja igual da ex-União Soviética, que ela corre o risco daquela dissolução da União Soviética. De jeito nenhum. Cabe aí a sabedoria dos dirigentes de controlarem esse processo de abertura. Isso aí se aprende, inclusive, com os chineses. Os chineses poderiam ensinar. Se nós fizermos um comparativo, a gente pensa, por exemplo, China começa a se abrir na década de 70. É um outro contexto. A China, no seu processo revolucionário, com Mao Tse-tung, por exemplo, ela não conseguiu conquistas sociais como Cuba conseguiu. Até porque o período foi muito curto e foi muito mais traumática a Revolução Chinesa. É bom lembrar que em Cuba houve violência também, houve um longo período de luta contra as forças contra-revolucionárias, mas na China, nós tivemos a grande fome, uma reforma agrária que não deu certo, um grande salto que não deu certo. Se a gente observa recentemente Laos, Camboja, Vietnã, que são países que passaram ou estão passando por esse processo. O Vietnã, por exemplo, em 2004,
recebeu o aval dos Estados Unidos. Ó, vamos comercializar, aumentar nossos investimentos aí. Houve perdas, mas também não houve os ganhos que em Cuba, né, se processaram. Então, acho que Cuba é um caso peculiar, atípico, literalmente, porque houve um sucesso em termos sociais que outros países isso não aconteceu. Que é o que incomoda profundamente. E com um detalhe também que não tem como você desmerecer. É uma sociedade socialista que se ergue no Ocidente, no quintal dos Estados Unidos. E com esses resultados que vocês colocaram aqui agora. É um calo. Né? É uma coisa que incomoda profundamente. Não é nem a revolução em si, não é a dimensão simbólica e imaginária da experiência socialista exatamente lá na América Central. Bem pertinho, inclusive, dos Estados Unidos. Porque aquele é um efeito de demonstração, é uma vitrine. É evidente que outros, se conseguiu aí, nós podemos também fazer. Por que nós não podemos fazer também? E o simbolismo também está presente no fato de Cuba ter uma grande estrutura social e que abdicou do capitalismo, como a gente entende, de maneira mais clássica, né? Então, é como se diz o seguinte, a gente pode ter desenvolvimento social sem o capitalismo, porque o discurso, do ponto de vista político e ideológico, é que o desenvolvimento econômico e as liberdades individuais garantem um bem-estar social. Eu acho que Cuba toma uma posição política e ideológica diferente, que preza pelas garantias sociais, sem necessariamente engajar-se no capitalismo voraz, como é o chinês, por exemplo. Então, é muito difícil, inclusive, comparar com a China, porque é uma realidade tão distinta. São contextos muito diferentes. O país, a China é um mundo de gente, né? Literalmente, 1/7 do mundo está lá. São quase 2 bilhões. Então, assim, não dá para a gente... Realmente é muito difícil comparar, fazer uma comparação entre os países. São experiências muito distintas do socialismo. Eu acho que Cuba, pela quantidade de pessoas, que é 1000 vezes menor, pelo fato de ser um regime etnicamente menos complexo do que a China, não que não seja, mas é menos complexo, e a própria complexidade e a própria diversidade étnica está sendo contemplada, como a gente colocou, no parlamento em Cuba, na Assembleia em Cuba. Então, perceba que em Cuba é um movimento muito mais assim, comprometido com a representatividade plural, com o socialismo, do que a gente pode dizer com relação à China agora. Claro, lembrando que a China é de uma história totalmente diversa daquela de Cuba. Disse a Tânia Bacelar que o problema não é a abertura em si e nem eventuais privatizações. É a existência ou não de um plano nacional que tenha objetivos estratégicos nacionais. Se tiver, não há problema com a abertura, porque ela será subordinada aos interesses nacionais. Agora, quando não há, no caso nosso do Brasil aqui, aí é realmente um grande risco para os interesses da população. E é interessante que essa abertura ela já vem acontecendo. A gente fala em abertura, mas desde do colapso do bloco soviético, do leste europeu, enfim, a gente observa que Cuba já tem várias parcerias, né? Como já foi dito, por exemplo, com a China, com a Venezuela inicialmente ali, o gás, com a Bolívia, né? Petróleo e gás com esses 2 países. E hoje os Estados Unidos ele é o 6º parceiro econômico de Cuba. Nós temos o Canadá, a União Europeia tem avançado muito, o Brasil, um parceiro econômico, a Argentina também. Então, já existem microaberturas acontecendo desde a década de 90. A questão principal hoje é como os Estados Unidos vai se portar diante dessa abertura, aceitando as condições cubanas ou almejando impor as condições. Seria lamentável que esse presidente americano voltasse a retroceder, que está na ponta de querer acabar de fato com a ilha, ou invadir a ilha, ou derrubar os seus dirigentes. Seria um retrocesso lamentável nas relações centro-americanas. Olha só, durante a nossa conversa aqui, o nome de Fidel Castro apareceu várias vezes. E apareceu, inclusive, você colocou no discurso de posse do novo presidente. Há quem diga que Fidel Castro foi uma das figuras mais importantes do século XX. Aí eu queria saber se vocês concordam com isso, se ele foi uma figura histórica dessa estatura. Certamente, né? Ele foi importantíssimo historicamente, mas é um traço comum das figuras históricas importantes, é a concentração de poder. Né? O fato de você ter um protagonismo histórico muito forte significa dizer que a gente politicamente ainda está com dificuldade de fazer uma política que não seja centrada em figuras, em pessoas, em ícones. Isso eu acho que de certa forma, depõe contra a própria política. A política deveria ser pautada muito mais na pluralidade, no senso de coletividade, do que
centralizado em pessoas. Isso já é mas isso não é só problema de Fidel, isso é problema de qualquer grande líder político. Se há uma liderança política que ganha protagonismo com muita força e isso começa a haver um hiato político, por assim dizer, representacional, entre essa figura e as próprias pessoas que ela representa. É um messianismo. É um messianismo muito presente. Então, e isso dificulta uma sintonia, por assim dizer, entre interesses coletivos e interesses que passam também a ser de manutenção de poder, de se manter no poder, que são interesses que não necessariamente coincidem com o interesse da coletividade. Esse é o grande perigo de qualquer protagonismo político de uma pessoa. Então, Fidel tem a importância de ter feito a revolução, juntamente com outras pessoas, isso é indiscutível. Essa importância é reconhecida em Cuba, ele foi importantíssimo, mas não há como negar que o sistema político não é tão aberto, não é tão plural, ao ponto de ter um governo durante muito tempo, Castro, tanto ele como o irmão. Então, a gente também não pode negar esse fato político. A legitimidade desse governo havia, sim, mas também não quer dizer que seja uma abertura, no sentido mais pleno da palavra. Marx tinha muito preconceito contra os libertadores latino-americanos, todos eles, não é? Porque achavam que eram beberrões, eram pessoas atrabiliárias, eram oligarcas, etc. e tal. Mas a nossa experiência política latino-americana, ela foi construída a partir da liderança dessas pessoas. A gente pode citar uma série de nomes importantes. E não são importantes por conta da mitologia política, não. Foi, de fato, pelo que construíram em seus países. Vargas, Perón, Aya de la Torre, Castro, não é? São, como o próprio da Venezuela, o Chávez da Venezuela, são nomes muito importantes. E há quem diga que a obra desses líderes abriu as portas para a participação da população na política. Foi graças à ação desses revolucionários e desses chefes de Estado que colou-se a ideia do nacionalismo com a ideia da participação popular, que as pessoas também tratam com muito desprezo, quando chamam de populismo, como chamam de regime de manipulação de massas, mas foi graças à política desses líderes que o povo finalmente veio participar das instituições políticas. Podemos perguntar se não avançaram, isso é outra questão, né? Mas foi a porta de entrada, viu? Eu tenho só um minuto e meio para terminar o programa. Eu queria fazer uma última pergunta e vou começar por vocês, Aidan, não sei se vocês querem se colocar. O que está acontecendo agora lá na faixa de Gaza entre Israel e palestinos, aquilo ali vai ficar mais tenso, a violência vai aumentar, vai pegar fogo? É ruim por conta da política externa norte-americana, né? Porque essa atual, ela é francamente a favor dos judeus. Inclusive, essa medida desastrosa de declarar Jerusalém a capital de Israel. Isso é um desastre, isso é uma provocação. É uma típica provocação. Que nós vamos ter muita morte, vamos. Muita morte, vamos. A Guatemala também já está com embaixada lá, né? Dos Estados Unidos e Guatemala. Boa noite. Muito obrigada mais uma vez pela participação de vocês hoje aqui no Opinião Pernambuco. Para você que está em casa, muito obrigada pela companhia até agora, muito obrigada pelas perguntas e o Opinião Pernambuco volta amanhã.